O prefeito de Grajaú do Maranhão não se importa se a educação melhora, se o saneamento básico melhora, se nada melhora. Ele contratou, na verdade, um show da MC Melody por R$300 mil nessa cidade paupérrima. A cidade é muito pobre. Para ele, se ele contrata o show da MC Melody, isso tem um efeito político bom porque ele se reelege. E ele não precisa, na verdade, prestar conta para as pessoas se ele entregou um serviço bom. Esse município não deveria existir. Tenta imaginar o seguinte, qual seria o seu Brasil ideal? Vamos tentar imaginar como é que seria um país sério daqui 30 anos. É um país que estaria sentando numa mesa como essa, com as maiores nações do mundo. Estaria o presidente dos Estados Unidos, da Rússia, da China, da Índia e do Brasil. O Brasil teria que ser um país importante. Tem tamanho, tem território, tem população para isso. É um Brasil que não tem mais favela. É um absurdo a gente ver um país que as pessoas moram em favelas. É um país que não tem mais crime organizado. É um país que as pessoas estão todas trabalhando. E não hoje com metade do país recebendo algum tipo de auxílio e a outra metade ralando e pagando imposto. É um país em que as ruas são limpas, em que as casas não precisam ter muros, porque não vai ter ladrão tentando invadir a casa. É uma rua em que você não precisa botar insufilme no seu carro, porque ninguém vai roubar tua bolsa dentro do carro. Seria o Brasil perfeito. E não é você nem acha perfeito. que é possível? É que não é um Brasil perfeito, Mas é um você país acha que normal. é possível isso? É normal. É. Porque quando você me pergunta assim, Marielle, qual um Brasil perfeito? Sem fome, com educação, com uma saúde digna, com moradia. Sim. Não morar numa favela, por exemplo, com segurança, a gente poder sair sem medo na rua. Pra mim, parece um Brasil muito distante. Exato. Que pena, que triste. E você sabe o que é mais assustador? Só que seria o básico. Seria o básico o Brasil ser assim. Sim. Agora, reparou que a gente não consegue sonhar no básico. O básico parece assim, nossa, que maluquice. Tá distante. Tá distante. Só que se você pegar um avião agora e for pro Chile, pro Uruguai ou pra Argentina, 3 países que têm seus problemas, suas dificuldades, adivinha? É praticamente assim que a gente escreveu. No Chile não tem favela. No Chile há um pouco de pobreza, mas é muito maior do que no Brasil. Não tem esses assaltos que a gente tem. O Chile é um país de terceiro mundo, assim como o Brasil, e se resolveu. Países na África estão se resolvendo. Ruanda, que era um país que nos anos 90 a gente só falava guerra civil, epidemia de doenças das mais diversas. Pois bem, Ruanda resolveu o problema dela. Ruanda, você vai pra Kigali, capital da Ruanda, ela é mais limpa que as capitais brasileiras. Se Ruanda tá se resolvendo, se o Vietnã, que a gente fazia piada da guerra do Vietnã, se resolveu, por que o Brasil não consegue? É que a elite política do Brasil, ela consegue ser pior que a elite política do Vietnã ou de Ruanda. E a gente perdeu a vontade política de resolver. Então, a gente tem que voltar a ter ambição. A minha ambição tem que ser muito grande. A minha ambição o Brasil é um dos 5 maiores países do mundo até o final desse século. E para fazer isso, eu vou ter que tornar o Brasil um país economicamente forte, com marcas famosas mundo afora. Se eu perguntar para um gringo qual é uma marca brasileira, no máximo alguém vai falar Havaianas. Talvez vai falar Havaianas. Ninguém vai falar outras marcas. Por que a gente não tem marca de roupa, marca de comida, marca de eletrônicos brasileira fazendo sucesso lá fora? A gente precisa. Um país sério tem que ter. Sim. Por que a gente... os gringos hoje não têm respeito pelo Brasil porque o Brasil não tem armas para se defender. Se os Estados Unidos quiser derrubar o governo brasileiro, igual ele derrubou o da Venezuela ou do Irã, ele derruba a gente num estalo de dedo. Hoje, o Comando Vermelho controla áreas inteiras do território brasileiro. Então, nós somos fracos. Nós somos um país fraco, que não consegue se proteger de fora nem de dentro. Nós somos um país que não consegue pagar as próprias contas. Está todo endividado, a dívida está aumentando e a gente só gasta com besteira. Nós somos um país com desigualdade regional bizarra. As pessoas no Nordeste estão muito pobres. As pessoas no Norte estão migrando para o Sul. Como resolver isso? Então, se você olhar o Brasil ideal para 2030, eu penso assim, bom, para daqui 30 anos, desculpa, para 2056, vamos pensar, o que eu vou fazer daqui até 2056 para entregar esse país? E foi o que nós fizemos com o nosso partido. A gente montou um partido com um plano, chama Livro Amarelo, e aí montamos um plano de ação para o Brasil ser esse país que a gente quer até 2036. Já tem esses planos? Já tem. São 6 livros que nós montamos, e nós vendemos esse livro para as pessoas comprarem esse livro, e com o dinheiro da venda do livro a gente montou nosso partido. A gente não precisou e nem pediu ajuda dessas pessoas poderosas. A gente foi inteligente e trabalhou muito. Com base nisso, a gente construiu o nosso próprio caminho que deu nossa própria independência. Hoje, para nós lançarmos nossos candidatos, agora a gente não precisa pedir apoio de ninguém. Eu sou pré-candidato a presidente, mas se você perguntar para as lideranças dos outros partidos, eles vão falar, não, tira esse cara daí. Eles não podem evitar, porque agora nós temos nosso próprio partido. Então, o sistema meio que vai ter que aceitar que a gente está no jogo. O sistema não queria aceitar, agora ele tem que aceitar. Aceitou. Se nós ganhamos a eleição, e com o discurso que nós temos, vai ser através de um grande movimento que vai convocar as pessoas a enfrentar o crime organizado. Eu quero destruir o crime organizado no Brasil, enfrentar a corrupção no Brasil e tornar o Brasil um país de fato rico. Se a gente fizer essas 3 coisas, o Brasil se torna um país desenvolvido. Pois bem, eu vou ter um dever de confrontar e convencer o Congresso Nacional a fazer o que é certo. E nós vamos usar todos os meios que nós temos à disposição para fazer eles fazerem o certo. Ou o mais próximo possível do certo. Se nós fizermos essas medidas, que é colocar o Brasil em estado de defesa para entrar nas favelas, tirar o crime organizado de lá, prender
e em combate matar as lideranças do crime organizado. Eu tô sendo muito direto porque precisa ser dito isso. Se nós passarmos uma reforma que mexa nos privilégios que estão no setor público, para você poder diminuir imposto, para que os produtos fiquem mais baratos para as pessoas, e se no final a gente fizer uma grande reforma administrativa, diminuir o número de municípios, fazer uma administração racional do dinheiro público, vai sobrar tanto dinheiro que os juros abaixam, impostos abaixam, e o Brasil começa a crescer. Diminuir o número de municípios? Como assim? Sim. Ó, o Brasil tem mais de 5 mil municípios. Sim. Grande parte desses municípios, eles não se sustentam. Vou dar um exemplo. Tem um município que chama Grajaú, que fica no Maranhão. Esse município, ele é muito pequeno, muito pobre. Os índices de desenvolvimento humano, ou seja, a qualidade de vida ali, ela é similar à de um país da África subsaariana. Muito baixo. E quem paga a conta de lá é tudo o governo federal. Não existe essa coisa chamada governo federal. Esse dinheiro, no fundo, vem, na verdade, de outras cidades que se pagam. Por exemplo, Campinas. Está em Campinas, o dinheiro sai de Campinas e vai para Grajaú, no Maranhão. O prefeito de Grajaú, do Maranhão, não se importa se a educação melhora, se o saneamento básico melhora, se nada melhora. Ele contratou, na verdade, um show da MC Melody por 300 mil reais nessa cidade paupérrima. A cidade é muito pobre. Para ele, se ele contrata o show da MC Melody, isso tem um efeito político bom porque ele se reelege. E ele não precisa, na verdade, prestar conta para as pessoas se ele entregou um serviço bom. Esse município não deveria existir. Não que eu vou passar um trator no município, mas nós vamos juntar ele com outros municípios ao redor e vamos criar um município só. Vai custar muito menos. Distrito. Como se fosse um distrito. Voltar a ter distritos. Exatamente. Como sempre foi. Exato. E aí, esse distrito muito maior, em vez de a gente ter, por exemplo, 50 vereadores, vai ter 9 vereadores. Vai ter um prefeito, vai ter uma secretaria de educação, uma secretaria de saúde. E o uso desse dinheiro vai ter que ser racionalizado. Ou seja, olha, vai receber o dinheiro, ele tem que ser bem aplicado, senão o prefeito dessa cidade maior, esse distrito, perde os direitos políticos. O que a gente está propondo é, se o prefeito não é um bom prefeito, não adianta a gente achar que a população vai avaliar. Eu falo isso aqui olhando para a câmera. A população, na maior parte dos lugares, não sabe avaliar os políticos. A população, um político vai, oferece 500 reais e compra o voto dela. É verdade. Precisa de educação. É verdade. A população não só não tem educação, como ela acha legal trocar voto por dinheiro, na maior parte dos lugares mais pobres. Então, para melhorar a vida dessas pessoas, nós vamos instituir a seguinte regra. Se o prefeito não melhorou o saneamento básico, vamos dar um exemplo. Tem cidade no Nordeste que não tem nada de saneamento básico. Se ele continuar nos 4 anos de mandato com nada de saneamento básico, ele não pode concorrer. Ele perdeu o direito político, porque ele não cumpriu a função. Ele está ganhando dinheiro lá com o prefeito para fazer o quê? A gente sabe o que ele está fazendo. Ele está roubando dinheiro. Só que esse dinheiro que ele está roubando não é da cidade. Esse dinheiro que está roubando se ele estava em Grajaú, no Maranhão, é de Campinas, é de São Paulo, é de Joinville, em Santa Catarina. Esse dinheiro é do povo. É do povo de outros lugares. E o povo está sendo roubado. Aí sabe quando o povo percebe que está caro isso aqui? Quando ele vai comprar um celular e o celular está uma fortuna. Quando ele vai comprar uma carne, a carne está fortuna. Então as pessoas acabam não percebendo, mas eu quero diminuir o número de municípios de quase 6 mil municípios que nós temos no Brasil para no máximo 2.800. Aí vai ter muito menos prefeito, muito menos vereador te mamando, que é isso que esses caras fazem, mamam o dinheiro público como se não houvesse amanhã, roubam como se não houvesse amanhã. Renan, mas seria uma mudança drástica reduzir assim o número de municípios. Mas se não fizer, nós seremos administrados por mais de 3 mil ladrões que já estamos administrando hoje. São 3 mil prefeitos ladrões, que não ligam em melhorar a vida das pessoas. Não ligam. E mais, os municípios deles são sustentados com o dinheiro de outros municípios. É errado. Não tem aquele ditado velho, quem paga a banda escolhe a música? Ora, se a população das cidades que são mais produtivas estão pagando a conta, elas têm que decidir também como esse dinheiro é gasto. Só que quem decide como esse dinheiro é gasto é um prefeito corrupto de uma cidade do interior. E vai gastar como ele quer. Como ele quer. Com farra, com parente dentro do governo. Aí ele vai, e para se reeleger, ele vai fazer um festão, vai desviar dinheiro com empreiteira. São nessas cidades onde acontece muita corrupção. E onde os políticos mandam aquelas emendas do orçamento secreto, e essas emendas são desviadas. A gente tem que acabar com isso, se a gente quiser que o Brasil seja um país sério. Se não, assim, se fala, não, Renan, eu quero que o Brasil não seja sério, então não mexe nisso. E a gente continua jogando dinheiro nessa fornalha. É uma fornalha, a gente está queimando dinheiro. E deixando um monte de vagabundo rico. Renan, o que você faria para melhorar realmente a economia? Eu vejo um Brasil muito assimétrico em regiões ricas, onde tem o agro, por exemplo, mas nessa mesma região também tem as pessoas muito pobres, no Nordeste outra realidade, Minas Gerais outra realidade, em São Paulo aqui temos outra realidade. É um Brasil muito diferente, que a gente não consegue... Quem é rico parece que cada vez fica mais rico e quem é pobre cada vez fica mais pobre. É verdade. Tem até uma música disso e é verdade, é uma pura verdade. O que você faria para a economia girar e quem é pobre ficar mais rico? Vamos lá, eu vou tentar ser bem rápido. O que eu vou fazer nós vamos cortar
muitos gastos. O orçamento do Brasil hoje é 6,5 trilhões. Tá? Ou seja, o gasto do orçamento brasileiro num ano é 6,5 tri. É muito dinheiro. Eu preciso economizar um pedaço desse dinheiro. Por quê? Porque esse dinheiro é muito mal gasto. E gasto como? Renúncia fiscal. Tem um monte de empresa no Brasil que não paga imposto e não quer pagar imposto porque o governo deixa não pagar imposto. Zona Franca de Manaus é isso. A gente gasta 50 bilhões com Zona Franca de Manaus. De emenda parlamentar, a gente gasta 65 bilhões. Tá? Ou seja, tem 100 bilhões só de Zona Franca de Manaus e emenda parlamentar. A gente tem gastos, fraudes no BPC, fraudes no Bolsa Família, gastos excessivos com penduricalho e supersalário do judiciário, que é o judiciário mais caro do mundo. A gente tem... há uma indexação, e precisa ser mexida, do valor do salário mínimo com o valor do BPC, o que é incorreto, porque quem está trabalhando e tem um aumento de produtividade não pode ser refletido em quem não está trabalhando. Então, corrigindo essas distorções, eu vou economizar 250 bilhões por ano. Com esses 250 bilhões, eu começo a equilibrar as contas públicas. Equilibrando as contas públicas, ou seja, o Estado deixando de gastar tanto, os juros pode baixar. Os juros baixando, eu economizo mais de 300 bilhões, por aí, 50 bi para cada ponto da taxa Selic. Com isso, sobra muito dinheiro para eu cortar imposto, e aí as pessoas, como o dinheiro vai ficar mais barato que os juros baixou, as pessoas vão consumir mais. E aí eu vou fazer uma série de reformas que a gente chama de reformas microeconômicas. São reformas que deixam a nossa economia mais competitiva. Se você quiser abrir uma empresa, uma pequena fábrica, uma startup, se você quer abrir um comércio, vai ficar mais fácil. Se você quer contratar e demitir, vai ficar mais fácil. E aí a gente começa a competir novamente com Vietnã, com China e com outros países fazendo produtos e serviços de qualidade. Fazendo essas medidas todas, a gente começa a enriquecer. Aí você vai falar, desigualdade regional, Nordeste. Pois bem, o Nordeste tem condição de se desenvolver. O agro dá para chegar no Nordeste e gerar empregos no Nordeste. E eu vou fazer no Nordeste uma coisa que chama Zona Econômica Especial. Nós vamos pegar empresas que hoje estão na China produzindo para os Estados Unidos e para a Europa, produtos industrializados. E eu vou trazer empresas que façam isso, vou colocar no Nordeste sem pagar impostos. E elas vão só exportar, para não destruir o resto de produção que nós temos no Brasil. Exportar para o primeiro mundo, igual a China fez. Vamos trazer essas empresas e vamos começar a industrializar o Nordeste. Vamos levar data center para o Nordeste, fazer energia desenvolvida, isso lá. O Nordeste se desenvolve lá, o que acontece? O governo pode parar de investir tanto no Nordeste e voltar a investir aqui no Sul-Sudeste. Tá. Aqui a gente foi esquecido. Só para lembrar aqui, para todo mundo que está assistindo, nós, em São Paulo, pagamos boa parte da conta, mas o dinheiro não volta para cá. São Paulo, em alguma medida, é roubado pelo governo federal. Depois a reforma ficou mesmo. É roubado. E, como é roubado, nós temos que resolver de vez o Nordeste para voltar também a focar na nossa região. Tá. Tudo isso seria um Brasil ideal. É um Brasil... lá, um Brasil justo. Justo. Vamos usar essa palavra. Você chega lá na presidência, pré-candidato, passa a ser presidente da República. Como enfrentar o Congresso daí para mudar tanta lei? Você já pensou nessa articulação, Renan? Sim. O Congresso Nacional, ele vai... Hoje ele é completamente viciado em emenda. Os deputados federais ligam apenas para emendas. Tá? E hoje... nós temos uma alternativa. Eu posso fiscalizar a emenda deles. Se qualquer um fiscalizar as emendas do orçamento secreto, metade do Congresso vai preso. E o Congresso sabe disso. Então o Congresso está morrendo de medo. Inclusive no Lula, que está começando, ele próprio Lula, malandro que é, ele começou a fiscalizar. Eu vou acabar com esse orçamento secreto dessa maneira. E o STF também tem que acabar com esse orçamento secreto. Que aí os deputados perdem essa autonomia em ser só ladrão e voltam a ter que conversar para votar os projetos, como tem que ser numa democracia. O Congresso brasileiro é um Congresso rebelde que gosta de roubar. Então a gente vai ter que botar o Congresso num cabresto. Assim como a gente vai ter que colocar o STF de volta na caixa dele. Eu vou topar compor, eu posso chamar pessoas de outros partidos para compor o nosso governo, mas não para roubar e não para lotear, e sim para tocar projeto. Por exemplo, olha, eu vou fazer um Ministério da Cidade, ser o Ministério da Desfavelização. Vai mudar de nome, Ministério da Desfavelização. Esse ministério, se algum partido quiser tocar com a gente desfavelização, para tocar desfavelização, bem-vindo, não para roubar. Eu vou juntar o Ministério da Justiça com as áreas de segurança e nós vamos ter o Ministério da Guerra contra o Crime. Esse Ministério da Guerra contra o Crime, se algum partido quiser participar conosco, será bem-vindo. Então a gente vai compor, mas não compor na roubalheira. E, como recado para todos, eu não vou querer me reeleger. Eu quero ganhar a eleição para não me reeleger. Eu quero fazer essas medidas que eu falei para você, que mudam o Brasil, e vai mudar tanto o Brasil, que eu nem preciso estar lá outro mandato.